Paz do Senhor, amados irmãos. Esse é mais um vídeo do nosso canal Devocional com Deus. Se esta mensagem abençoar sua vida, curta e compartilhe para que mais pessoas sejam edificadas pela palavra do Senhor. Hoje vamos estudar Isaías 6, versos 1 até 13, um dos capítulos mais impactantes da Bíblia, onde Isaías tem uma visão gloriosa de Deus e recebe seu chamado profético. O livro de Isaías foi escrito pelo próprio profeta Isaías, que viveu entre os anos 740 e 681 a.C. Ele profetizou principalmente para o reino de Judá, chamando o povo ao arrependimento e advertindo sobre o julgamento de Deus. Isaías viveu num tempo de corrupção, idolatria e injustiça social. Judá havia se afastado do Senhor, e Deus enviava profetas para alertar a nação antes que o juízo chegasse. No capítulo 6, Isaías relata a visão que marcou sua vida e o comissionamento que recebeu para profetizar. Vejamos os versículos. Isaías 6, verso 1 até 13, o chamado e a missão de Isaías. Em Isaías 6, verso 1, diz: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. O capítulo começa com Isaías tendo uma visão do Senhor em seu trono, algo tremendo e impactante. Esse momento acontece no ano da morte do rei Uzias, que governou Judá por 52 anos. A morte desse rei simboliza o fim de uma era de estabilidade e o início de tempos difíceis. Isaías vê serafins adorando a Deus e proclamando sua santidade, como está em Isaías 6, verso 3, que diz: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Diante da santidade de Deus, Isaías se sente totalmente indigno, como está Isaías 6, verso 5, que diz: Então disse eu, ai de mim! Estou perdido! Porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Um dos serafins toca seus lábios com uma brasa do altar e diz que sua culpa foi removida. Depois, Deus fazendo uma pergunta poderosa em Isaías 6, verso 8. A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Isaías responde imediatamente: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, Deus dá a Isaías uma missão difícil. Ele deveria pregar a um povo que não daria ouvidos, que teria o coração endurecido e que rejeitaria a mensagem, como o que diz em Isaías 6, verso 9. Vai e diz a este povo: ouvis, de fato, e não entendeis, vedes, em verdade, mas não percebeis. Isaías então pergunta até quando isso aconteceria, e Deus responde em Isaías 6, verso 11. Até que as cidades fiquem devastadas e sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja assolada. Porém, mesmo com o juízo, Deus promete que um remanescente permanecerá fiel, simbolizado por um tronco de árvore que ainda tem vida dentro dele. Erro a evitar segundo esse texto: endurecer o coração para a voz de Deus. O povo de Judá ouviu as advertências dos profetas, mas se recusou a se arrepender. O resultado foi o exílio e a destruição da nação. Muitas vezes, Deus nos avisa sobre algo, mas ignoramos seus alertas. O endurecimento do coração nos impede de enxergar a verdade e receber a salvação, como está em Hebreus 3, verso 15. Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Pontos positivos desse texto em nossas vidas. Primeiro, Deus se revela àqueles que o buscam. Isaías teve uma visão gloriosa do Senhor. Ele não apenas ouviu falar de Deus, ele o viu. Se buscarmos a Deus com sinceridade, Ele se manifestará em nossas vidas. Ele quer que tenhamos experiências reais com sua presença. Segundo, Deus nos purifica para o seu chamado. Isaías reconheceu sua impureza, mas Deus o purificou. Não importa nosso passado, Deus pode nos limpar e nos usar. Se nos arrependermos, Ele nos transforma e nos capacita. Como está em 1 João 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Terceiro, Deus nos chama para uma missão, mesmo em tempos difíceis. Isaías foi chamado num período de crise nacional, e sua missão não seria fácil. Mesmo em tempos difíceis, Deus continua chamando servos para a sua obra.
Nosso papel é dizer: eis-me aqui, e confiar que Ele nos sustentará. Essa passagem aponta diretamente para Jesus Cristo. Isaías foi enviado para pregar a um povo rebelde, e Jesus veio pregar a um mundo que o rejeitou. Isaías anunciou o juízo de Deus, mas também falou de um remanescente fiel, e Jesus é aquele que salva os que creem. Isaías foi purificado pelo fogo do altar, e Jesus nos purifica pelo seu sangue derramado na cruz. Em 1 Pedro 3, verso 18, diz: porque Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Isaías respondeu ao chamado dizendo: eis-me aqui, e Jesus também respondeu ao Pai: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade, como está em Hebreus 10, verso 7. Hoje, Ele nos chama a sermos seus discípulos e proclamarmos o Evangelho ao mundo. Você está disposto a dizer: eis-me aqui, e cumprir o chamado de Deus? Isaías 6 nos ensina 3 verdades poderosas. Deus se revela àqueles que o buscam. Deus nos purifica para o seu chamado. Deus nos chama para uma missão, mesmo em tempos difíceis. Mas a maior lição desse capítulo é que Deus continua chamando pessoas para anunciar sua palavra. Se você sente que Deus tem um chamado para a sua vida, diga: eis-me aqui. Se Deus tem falado com você, não endureça seu coração. Se você se sente indigno, lembre-se que Deus purifica e capacita. Que possamos atender ao chamado do Senhor e viver para a sua glória. Deus abençoe, amamos vocês. Até a próxima!